Oi gente, tudo bem? Eu sou Elianice Prim. Vamos continuar a leitura de Sua Realidade Imortal. E a gente começa com o Gary falando: Ei, vocês me disseram que falariam sobre a morte dessa vez. Estive esperando muito por isso. E o Ati: Tudo bem, sabichão, vamos chegar a isso logo. Mas é essencial que você compreenda e, como resultado do seu perdão, experimente de verdade a natureza de sonho desse mundo. Assim está na hora de ler um pouco para nós. Vá até a página 628 no texto. Ele está falando do texto do Hussein, tá, gente? Um curso em milagres. E o Gary: deixe-me ver. O herói do sonho? Faz algum tempo que não leio isso. E o Arvin: sim, queremos que você o leia outra vez pelo menos 5 vezes nos próximos 2 meses. E o Gary: 5 vezes? É melhor que seja bom. E o Arvin: é muito melhor que isso, é a verdade. Quero que leia só os 4 primeiros parágrafos agora. Depois leia todas as 4 páginas e cada 2 semanas, mais ou menos, para cumprir um total de 5 vezes. Pense sobre as ideias e considere o que significam em relação ao que está vendo em sua vida diária. Mas leia primeiro aqueles 4 parágrafos para nós agora. E o Gary: tudo bem, aí vai. O corpo é a figura central no sonhar do mundo. Não há sonho sem ele. E ele nem existe sem o sonho no qual age, como se fosse uma pessoa que se vê e na qual se acredita. Ele ocupa o lugar central em todos os sonhos, que contam a história de como ele foi feito por outros corpos. Nasceu para o mundo do lado de fora, vive um pouco e depois morre para ser unido no pó. Há outros corpos que morrem como ele. No pequeno espaço de tempo que lhe é dado viver, ele busca outros corpos para serem seus amigos e seus inimigos. A sua segurança é a sua preocupação principal. O seu conforto é a regra que o guia. Ele procura buscar prazer e evitar as coisas que poderiam feri-lo. Acima de tudo, procura ensinar a si mesmo que as suas dores e alegrias são diferentes e que pode distinguir umas das outras. O sonhar do mundo toma muitas formas, porque o corpo busca, de muitos modos, provar que é autônomo e real. Ele coloca sobre si mesmo coisas que comprou com pequenos discos de metal e tiras de papel que o mundo proclama como valiosas e reais. Trabalha para consegui-las, fazendo coisas sem sentido, e as joga fora em troca de coisas sem sentido, das quais ele não precisa e nem mesmo quer. Ele emprega outros corpos de modo que eles o protejam e coleciona ainda mais coisas sem sentido que possa chamar de suas. Ele olha em volta procurando corpos especiais que possam compartilhar seu sonho. Às vezes, sonha que é um conquistador de corpos mais fracos do que ele, mas em algumas fases do sonho, ele é o escravo de outros corpos que querem feri-lo e torturá-lo. A série de aventuras do corpo, da hora do nascimento até a morte, é o tema de todos os sonhos que o mundo jamais teve. O herói desse sonho nunca vai mudar e nem o seu propósito. Embora o sonho propriamente dito tome muitas formas e pareça mostrar uma grande variedade de locais e de eventos em que seu herói se encontra. O sonho tem apenas um propósito, ensinado de muitas formas. Esta única lição é o que ele tenta ensinar uma e outra vez, e ainda mais uma vez, que ele é causa e não efeito, e tu és o seu efeito e não pode ser a sua causa. Assim, tu não és o sonhador, mas o sonho, e assim vagas em vão, entras e sais de lugares e acontecimentos que ele inventa, que isso é tudo o que o corpo faz, é verdade, pois ele não é senão uma figura em um sonho. Mas quem reage às figuras em um sonho, a não ser que o vejas como reais? No instante em que ele as vê como são, elas não mais têm efeito sobre ele, porque compreende que foi ele que lhes deu os seus efeitos pelo fato de as causar e fazer com que pareçam reais. Quanto estás disposto a escapar dos efeitos de todos os sonhos que o mundo jamais teve? Vou repetir a pergunta.
quanto estás disposto a escapar dos efeitos de todos os sonhos que o mundo jamais teve? Oh, espere! Eu deveria parar de ler isso. Isso é tão profundo que quis continuar. Yuarten. Você vai, mas está perfeito, irmão. J segue em frente e fala sobre como o sonho foi feito. Certifique-se de ler essa sessão inteira mais tarde 5 vezes. Você vai compreendê-la em um nível ainda mais profundo e nunca terá uma descrição mais espantosa sobre tanto a maneira de entrar no sonho quanto a de sair dele. Perto do final daquela sessão, ele diz: quando perdoares o mundo pela tua culpa, estarás livre dela. Quando perdoares o mundo pela tua culpa, estarás livre dela. E o Gary: livre da minha culpa ou livre do mundo? E o Arten: sem uma, você não tem necessidade do outro. Sua culpa, que agora é inconsciente, é a razão para o mundo. Seu trabalho é desfazê-la. É assim que se rompe o ciclo de nascimento e morte. E a puxar: falando em morte, Gary, você deveria ter um rufar de tambores antes de dizer isso. E a puxar: o que eu ia dizer era que, falando em morte, vamos chegar a esse assunto em 1 minuto. Mas primeiro, lembre-se de que quanto mais você perdoa, menos é enganado pelos truques do ego. Como J diz, mais para o final do curso, sobre os professores de Deus. Eles observam as figuras do sonho ir e vir, se deslocar e mudar, sofrer e morrer. Apesar disso, não são enganados pelo que vem. Reconhecem que contemplar uma figura de sonho como doente e separada não é mais real do que considerá-la jovem e saudável e bonita. Assim, corpos saudáveis e doentes são, na verdade, a mesma coisa, porque nenhum deles é real. E também não existe mesmo diferença alguma entre a doença e a morte. São só níveis ilusórios diferentes do pensamento da separação de Deus. Olha que louco, né? Corpos saudáveis ou doentes são, na verdade, a mesma coisa, porque nenhum deles é real. E vamos continuar. O Gary, então. A única diferença entre um sulco e uma sepultura é a profundidade. E a puxar. Sim, criatura brincalhona. E a profundidade também é uma ilusão. Aquela última citação era do Manual dos Professores. E a próxima é do texto. Queremos lhe mostrar que o curso está dizendo a mesma coisa em todos os lugares, do texto ao livro de exercícios, e por todo o manual. O curso é um ensinamento puramente não dualista. Ele é consistente. E se isso for verdadeiro, e com certeza é, significa que existe apenas uma maneira autêntica de interpretá-lo. No texto, J diz: as aparências só são capazes de enganar a mente que quer ser enganada. E podes fazer uma simples escolha que te colocará para sempre muito além do engano. Olha só, vou repetir. As aparências só são capazes de enganar a mente que quer ser enganada. E podes fazer uma simples escolha que te colocará para sempre muito além do engano. Essa simples escolha é o perdão. E ele é aplicado da mesma forma a tudo, até incluindo a morte. Considere essas palavras do livro de exercícios. Pensas que a morte é do corpo. No entanto, é apenas uma ideia irrelevante ao que é visto como físico. Um pensamento está na mente. Pode então ser aplicado segundo a direção da mente, mas para haver mudança, é na sua origem que o pensamento tem que ser mudado. As ideias não deixam a sua fonte. A ênfase que esse curso dá a essa ideia se deve à sua centralidade nas nossas tentativas de mudar a tua mente sobre ti mesmo. É a razão pela qual podes curar. É a causa da cura. É por isso que não podes morrer. A verdade dessa ideia te estabeleceu uno com Deus. E ele diz, no início do próximo parágrafo, a morte é o pensamento de que estás separado do teu Criador. Depois, na mesma lição do livro de exercícios, J diz, o que parece morrer é apenas o sinal da mente adormecida. E um pouco depois, a sua forma pode mudar, pode parecer ser o que não é. Mas a mente é mente, desperta ou adormecida. E aqui está mais uma citação sobre a mente daquela lição. Ela apenas parece dormir um pouco, sonha com o tempo, o intervalo em que o que parece acontecer nunca ocorreu, que as mudanças forjadas são sem substância,
e em que todos os eventos não estão em parte alguma. Quando a mente desperta, apenas continua tal como sempre foi. E o Gary fala, então, isso é tudo, é mesmo só um sonho. E entendo que quando desfizermos do ego e despertarmos, vamos experimentar que nunca deixamos de verdade nosso lar. Aí, quando o corpo foi deixado de lado pela primeira vez, não houver necessidade de voltar, a experiência de ser um com Deus se tornará a nossa realidade permanente e nunca terminará. E o Arten, é isso aí, cara. E lembre-se, despertar é despertar por completo, dormir é dormir. Não importa se você está sonhando que está vivo ou que está morto, nenhum deles é verdadeiro. Como diz o curso, o recuo para a morte não é o fim do conflito. O recuo para a morte não é o fim do conflito. E o Gary, então não há saída fácil, você tem que fazer seu trabalho de perdão, caso contrário vai continuar tendo o sonho de que está voltando, até que termine suas lições e desperte de uma vez por todas. E o Arten, sim, estamos perto do fim da nossa visita e queremos completar nossa conversa sobre a morte. Deveria ficar claro que a morte não é mais real do que a vida no corpo, nenhuma delas é verdadeira. A vida real é total e permanente, como diz o curso. A curiosa crença segundo a qual parte das coisas que morrem podem continuar vivendo a parte daquilo que vai morrer, não proclama um Deus amoroso nem restabelece qualquer terreno para a confiança. E o Gary, então aquilo que algumas pessoas pensam ser sua alma, que continua depois da morte, é na verdade uma mente que parece separada. E o Arten, essa é uma observação brilhante e muito budista. O espírito real é completo e permanente. Essa é sua realidade imortal. Assim não importa o que pareça estar acontecendo, incluída a morte e o estado entre as vidas. A verdade é que existe apenas duas coisas entre as quais escolher: sua realidade com Deus ou tudo mais. Agora, tudo o que você tem que fazer é usar a mente para escolher entre Deus e qualquer outra coisa. Olha só, gente, que está no quadradinho. O espírito real é completo e permanente. Essa é sua única realidade imortal. Voltando para puxar, você foi muito gentil em ler para nós. E agora, antes de partirmos, vamos ser gentis o bastante para recitar algo para você que J diz sobre a morte. Vou começar e Arten vai se juntar a mim. Isso é para fixar com firmeza na sua mente a ideia sobre a escolha que você tem que fazer sempre que o pensamento da morte levanta sua feia cabeça. O herói do sonho sempre vai ter um fim para sua história, e isso é tudo o que ela é, uma história. É claro, o herói vai voltar em outra forma, até que você encerre sua crença em todas as formas. Perdoe, caro irmão, e não vai ter utilidade para o sonho da morte do ego. Expô-lo, vê-lo pelo que é e perdoá-lo vai libertar você. Ouça o que J diz aqui. A morte é o sonho central do qual brotam todas as ilusões. Não é loucura pensar na vida como nascimento, envelhecimento, perda de vitalidade e morte no final. Colocamos essas questões anteriormente, mas agora temos que considerá-la com mais cuidado. É uma crença fixa e imutável do mundo que todas as coisas dentro dele nascem somente para morrer. Isso é considerado como a forma da natureza, não para ser questionado, mas para ser aceita como a lei natural da vida. O cíclico, mutável e o incerto, o imprevisível e o instável, o crescente e o minguante, de um certo modo, em um caminho dado, tudo isso é tido como a vontade de Deus. E ninguém pergunta se essa poderia ser a vontade de um Criador benigno. E o Arten, a realidade da morte está firmemente enraizada na crença segundo a qual o Filho de Deus é um corpo. E se Deus tivesse criado corpos, a morte certamente seria real. Mas Deus não seria amoroso. E é por chá. Se o universo que percebemos fosse tal como Deus o criou, seria impossível pensar que Deus é amoroso, pois quem decretou que todas as coisas morram, terminando em pó, desapontando o desespero, só pode ser temido. Ele mantém a tua pequena vida nas mãos apenas por um fio, pronto para rompê-lo sem pena ou cuidado, talvez hoje. Ou, caso ele espere, ainda assim o fim é certo. Quem ama um Deus assim não conhece o amor, porque negou que a vida é real. A morte veio a ser o símbolo da vida.
Seu mundo é agora um campo de batalha onde reina a contradição e os opostos guerreiam sem cessar. Onde a morte, a paz é impossível. Yuarten. A morte é o símbolo do medo de Deus. Seu amor é apagado nessa ideia, que o mantém fora da consciência como um escudo erguido para obscurecer o sol. A qualidade sinistra do símbolo basta para mostrar que ele não pode coexistir com Deus. Ele mostra uma imagem do Filho de Deus na qual ele é posto para descansar nos braços da devastação, onde os vermes esperam para saudá-lo e para durar um pouco mais através da sua destruição. No entanto, também os vermes são igualmente condenados à destruição com a mesma certeza. E assim todas as coisas vivem devido à morte. Devorar é a lei da vida, dentro da natureza. Deus é insano e só o medo é real. Como pode ver, J não esconde nada em relação à verdadeira natureza desse mundo, e é o que isso diria sobre Deus se ele fosse mesmo responsável pelo mundo. E o Gary: legal. Você sabe, talvez eu pudesse escrever uma canção sobre isso. Mas sério, entendi o panorama todo. E a Purchá: posso ver isso. É perturbador, mas é verdade. E essa citação de que devorar é a lei da vida me faz lembrar. Você nunca foi vegetariano, não é? E o Gary: não, mas acredito mesmo que existe um lugar para todas as criaturas de Deus, em geral, bem ao lado do purê de batatas. E a Purchá: tudo bem, irmão, desde que você não torne isso real. Como tudo mais, se ser vegetariano for algo feito a partir de um espaço de amor e como uma expressão de amor, será algo belo. Ser feito para tornar as outras pessoas erradas por não serem vegetarianas vai aprisionar a mente. Digo isso porque você vem encontrando muitas pessoas que são vegetarianas e pode ser bom ajudá-las a manter as coisas em perspectiva. Vou fazer uma pausa aqui, gente, porque é exatamente isso. Eu sou vegetariana de nascença e eu acho exatamente isso. E eu vejo tantos veganos e vegetarianos por aí julgando, condenando o outro. Eles passam a vida comendo carne. Daí eles viram vegetarianos e viram as pessoas que condenam os outros que ainda comem. E não era esse o objetivo. O objetivo é amar. O objetivo é realmente a gente olhar para os animais como um só e amá-los. Então essa é a perspectiva. Como a gente enxerga o vegetarianismo. Se você enxergar por amor, por perdão, tá tudo certo. Agora, se a gente enxergar na condenação, daí o bicho pega, né? Yuarten: e com isso está na hora de ficar sozinhos para pensar um pouco sobre tudo isso. Também seria bom começar a pensar em um título para o nosso livro. Vamos deixar que escolha o nome dessa vez. Da última vez, Purchá lhe deu o título logo nas primeiras 4 sentenças que ela lhe disse naquela primeira visita. Mas você levou anos para entender. Dessa vez vamos deixá-lo escolher. E o Gary: legal, obrigado. Yuarten: e lembre-se de sua tarefa de leitura. Purchá: vamos lhe dar uma citação do curso na qual pensar logo antes de entrar no palco para dar uma palestra. Durante os próximos 2 meses, você está indo bem com seu perdão nessa área. Isso vai ajudar a impulsioná-lo. A propósito, vai ter uma grande surpresa antes de voltarmos. Aproveite. E o Gary: algo bom? Gosto de surpresas boas. E a Purchá: você vai gostar dessa. Vai saber o que quero dizer quando acontecer. Isso vai acontecer nos próximos 2 meses. Vamos vê-lo depois que voltar do Texas. Fique bem. E pense nessas palavras durante 1 minuto ou 2 antes de caminhar para a frente das multidões. Isso vai transformar sua experiência. Eu, que permaneço tal como Deus me criou, quero liberar o mundo de tudo o que eu pensei que ele fosse, pois sou real porque o mundo não o é, e quero conhecer a minha própria realidade. Depois, Artin e Purchá retornaram ao meu espírito, e pensei durante horas sobre tudo o que tinha sido dito. Também esperei pela surpresa que Purchá tinha mencionado. Ter sido avisado vagamente sobre ela não estragou nem um pouco quando veio, porque nem conseguia acreditar naquilo. E a gente termina o capítulo 5, que foi maravilhoso, foi muito bom para esse momento, né, que a gente está aqui no Brasil, principalmente o momento político, tão dividido, pessoas condenando umas às outras, um lado só vê o que o outro faz de mal, o outro lado só vê o que o outro faz de mal,
e a gente vai julgando nossos irmãos, a gente vai condenando eles, porque a gente não quer ver o todo e não quer enxergar a todos como Cristo, né? Então, se a gente enxergar tudo como Cristo, a gente está aqui para perdoar e para amar, mas é uma escolha. Até breve.